Fala pessoal, beleza? Mais um método aqui, tá? Para compensação, tá? Ou distribuição do erro altimétrico de fechamento. No caso aqui dessa poligonal fechada, eu parti do ponto A, passei pelo ponto E1, E2, E3, E4, E5, B e retornei aqui no A, né? Então tem diferente nível de A para E1, E1 para E2, E2 para E3, E3 para E4, E4 para E5, E5 para B e de B para A, tá? Tem aqui, olha só, estação, ré e vante. A diferença de nível que é obtido, no caso, utilizando nivelamento trigonométrico, poderia ser até geométrico, tá? Aqui eu tenho a diferença de nível de A para E1, E1 para E2, E2 para E3, tá? E tem os valores das distâncias horizontais também, tá certo? Então, já foi falado aqui sobre duas formas, né, de compensação. Uma que a gente fez a distribuição do erro igualmente, tá, em todas as diferenças de nível. Outra correção foi feita considerando a proporcionalidade da distância. Então a gente considerou o perímetro da poligonal e o comprimento de cada lado, tá? De tal forma que a maior lado, maior correção, tá? Agora, nesse último método aqui, essa correção vai ser obtida utilizando a proporcionalidade aqui, o valor da diferença de nível, tá? O valor da diferença de nível. Quanto maior o valor, maior a correção. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é verificar o erro de fechamento altimétrico, né? Por quê? Porque eu tenho que verificar se esse erro ele é menor que a tolerância estabelecida, porque se o erro altimétrico for maior que a tolerância estabelecida, você não pode realizar esse procedimento, tá? Por conta do critério de qualidade aí do trabalho executado em campo. Então, o erro altimétrico, tá? O erro altimétrico vai ser igual, basta somar, tá, o valor da diferença de nível. Somei. Olha, aqui está apresentando, tá, o erro altimétrico, tá? Lembrando que a unidade aqui, unidade tá em metro, tá? Então tem um erro altimétrico de 0,014 metros, tá? Será que esse erro, tá, altimétrico dessa poligonal fechada aqui, ele é menor que a tolerância? Qual que é a tolerância que eu vou utilizar? A tolerância vai ser igual que, olha só, vou utilizar aqui como tolerância, igual eu utilizei nos outros dois vídeos, que vamos supor que vai ser 0,015, tá? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Isso, 0,15, tá? Então, 0,15 metros, tá? Vezes a raiz do perímetro, né? No caso do percurso nivelado, qual que é o trajeto aqui do percurso nivelado? De A para E1, de E1 para E2 até chegar no A. Então, somando todos os lados aqui, eu vou ter o perímetro, tá, nivelado. Então, vai ser o seguinte, basta somar essa distância horizontal, né, para eu ter o perímetro. Então, somei, tem esse perímetro. Então, a tolerância vai ser 0,15 vezes a raiz, tá, do perímetro nivelado em quilômetros. Então, como está em metros aqui, eu tenho que dividir por 1000. Feito isso, eu tenho essa tolerância aqui, tá? Eu tenho essa tolerância. Tá, agora eu vou verificar o seguinte. Este erro altimétrico é menor que a tolerância? Tá? O erro altimétrico, ele tem que ser menor, que a tolerância, tá? Então, de fato, olha só, 0,014 é menor que 0,110. É menor. Então, ok. Então, isso significa o quê? Significa que eu posso realizar
a compensação altimétrica, a distribuição, tá? A distribuição do erro altimétrico. Então, aqui, olha só, eu tenho a correção. Qual que é o valor da correção que eu vou aplicar? Primeiro eu vou colocar um K altimétrico, que é uma constante. Por que a constante? Porque vai ser o que? A proporcionalidade. Eu vou pegar o erro altimétrico dividido pelo somatório aqui do valor absoluto de cada diferença de nível. Então, o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou ter que calcular aqui, tá? Vou ter que calcular, eu vou até tentar afastar uma aqui, a diferença de nível em termos de valores absolutos. Ó. Diferença de nível absoluto. É mais um método, tá? Então, como que eu vou fazer? Valor ABS, valor absoluto, de quem? Da diferença de nível. E vou arrastar aqui. Bom, e agora? Repara que o que era negativo ficou positivo, né? Então, vou somar. Somei, tá? Soma de quem? Olha só, soma desses valores aqui das diferenças de nível. Então, deu esse valor aqui, tá? Então, como que eu calculo, tá? Como que eu vou calcular essa constante altimétrica aqui? K altimétrica. Vai ser o que? Olha, essa constante, a correção, ela tem um sinal contrário ao erro. O erro foi positivo, então a correção vai ser negativa, tá certo? Se o erro tivesse sido negativo, a correção seria positiva. Tá? Que você pode errar para mais ou para menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o sinal já negativo. Vai ser o que? O erro altimétrico, então menos o erro altimétrico, dividido pelo somatório aqui dos valores absolutos das diferenças de nível. Então, igual. Agora, olha só. Eu tenho essa constante e tenho que fazer o seguinte. Aplicar o que? Eu tenho que pegar essa constante vezes a diferença de nível, valor absoluto, porque já está considerando o sinal aqui, ó. Tá certo? Porque se você deu positivo, ó, quando eu somei aqui, presta atenção, quando eu somei aqui, esse valor aqui deu positivo. Se deu positivo é porque eu tenho um valor positivo maior do que o negativo. Né? Então, o que eu tenho que fazer? O que a correção vai fazer? O valor que era positivo, olha só, a correção vai ser negativa, ele vai diminuir. E como aqui, olha só, esse valor vai diminuir o valor positivo. E o número negativo, ele vai aumentar, tá? Na verdade, ele vai ficar menor ainda, que é o que eu quero. Né? Menor porque o valor negativo, mas em valor absoluto ele vai diminuir, tá? Então, como ele vai diminuir, ele vai aumentar, quando eu somar, essa diferença aqui vai ser zero. Então, como que eu vou fazer essa correção? Vai ser essa constante altimétrica. Eu falei que como eu vou arrastar aqui, eu tenho que fixar essa célula. Como que eu fixo essa célula? Você vem aqui, depois da letra, aperta Shift e coloca o cifrão, tá? Aí, vezes o que? O valor da diferença de nível, valor absoluto. Feito isso, eu vou pegar aqui e arrastar. Ó. Repare, vou conferir aqui, repare que esse valor ficou fixo. O que variou foi essa coluna, tá certo? Então, essas são as correções, ó. São as correções, tá? Vou diminuir aqui, vou colocar 3K. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, a correção é essa. E agora, o que eu vou fazer? Você fala o seguinte, pô, correção de quem? Da diferença de nível. Agora, vou colocar aqui, ó, dif nível corrigida. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar diferença de nível, agora o valor que eu medi no campo, que eu obtive, mais a correção, tá? É sempre isso. E aí eu vou pegar aqui, eu vou arrastar, ó. Então tá correto. Feito isso,
eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, 3 casas. Então tem a diferença de nível corrigida. Agora eu vou poder o quê? Para verificar se essas diferenças de nível aqui, elas foram corrigidas, basta somar. Quando eu somar, tem que ser igual a zero, tá? Tem que ser igual a zero. Ó, e foi, tá? Então a gente realizou aqui a correção, sendo que a correção ela foi proporcional ao valor da diferença de nível, tá? Lembrando que a constante altimétrica foi calculada com menos o erro altimétrico dividido pelo somatório dos valores absolutos das diferenças de nível. Então, calculei as correções. Apliquei onde? Na diferença de nível. Agora eu tenho a diferença de nível corrigida. Agora eu vou calcular a cota, tá? A cota final, que é a cota corrigida, né? Que já é a cota corrigida da poligonal. Então, a cota vai ser o que? Lembrando que a cota do ponto A, que eu parti de A, eu vou arbitrar igual a 100 metros, tá? 100 metros. Pronto. Então, qual que é a cota do ponto E1? Tá? Cota do ponto E1 vai ser igual a cota do ponto A, que é 100, mais a diferença de nível corrigida de A para E1, que é essa daqui, ó. Qual que é a cota do ponto 2? É a cota do ponto 1 mais a diferença de nível corrigida do ponto E1 para o ponto E2, que é essa. Cota do ponto 3 é a cota do ponto 2 mais a diferença de nível corrigida de E2 para E3. Cota do ponto 4 é a cota do ponto 3 mais a diferença de nível corrigida do ponto E3 para o ponto E4. Cota do ponto E5, ó, tá? Vai ser o que? Cota do ponto 4 mais a diferença de nível corrigida do E4 para o E5, que é esse. Cota do ponto B é a cota do ponto E5 mais a diferença de nível de E5 para B, que é este. Qual que é a cota do ponto A? É a cota do ponto B mais a diferença de nível de B para A, que é este valor. Então, vou colocar aqui com 3 casas decimais. Tá? E eu tenho aqui as cotas corrigidas, tá? As cotas corrigidas dos vértices aqui da minha poligonal. Então tem as cotas do ponto E1, E2, E3, E4, E5, já considerando a compensação altimétrica da poligonal, tá certo? A partir daqui você vai calcular as cotas dos pontos irradiados, né? A partir das cotas dos pontos que serviram de apoio para o levantamento de detalhe. Então as cotas corrigidas são essas, tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aproveitem aí para se inscrever no canal, compartilhem com seus colegas. É isso. Um abraço, até mais, obrigado.